Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Nesta nossa videoaula, vamos demonstrar o passo a passo da manutenção corretiva desse pequeno dispositivo. Ele funciona como um mini voltímetro. A gente coloca uma tensão, o menos aqui e o mais aqui, nesses fios dele, e ele exibe o valor dessa tensão. É muito legal usar ele, por exemplo, quando a gente está fazendo carga de bateria, está carregando uma bateria. A gente coloca ele em paralelo com a bateria e à medida que a tensão da bateria vai subindo, a gente pode estar monitorando por aqui. O problema é que ele parou de funcionar. Só que ele parou de funcionar depois de uma inversão de polaridade. Aqui foi colocado mais e aqui foi colocado menos, provocando um dano na parte eletrônica dele. O que é que vamos fazer? Vamos alimentar aqui com 12 volts e vocês vão ver que ele não vai acender. Colocando aqui o menos da alimentação. Colocando aqui o mais da alimentação. Deixando bem separado. Ligando a nossa fonte. Colocando o multímetro na escala de medição de voltagem DC, vemos que ele não acende. Vamos confirmar se tem alimentação. Tem alimentação, porém ele não acende. O primeiro passo é medir diretamente na soldagem dos fios na placa, para ver se de fato os 12 volts estão chegando na placa. Medindo aqui, vemos que sim, a tensão está chegando na placa. Então, vou desligar aqui a nossa fonte. O que vamos fazer? Vamos ligar o microscópio digital e fazer uma análise dos componentes eletrônicos que compõem o nosso mini voltímetro. São todos componentes SMD, para que a gente possa iniciar então a corretiva. Estamos aqui com o microscópio digital para analisar com mais clareza os componentes eletrônicos que compõem o mini voltímetro que estamos preparando aqui para fazer a corretiva. Percebemos que nesse ponto aqui chega a alimentação. Aqui chega o menos da alimentação e aqui chega o mais da alimentação. O primeiro componente que chega essa tensão é justamente esse aqui, esse SMD, o 78L05. Qual a função dele? Ele é um regulador de tensão. De um lado chega uma tensão não regulada e do outro lado ele regula essa tensão. No caso aqui, quando colocamos, por exemplo, 12 volts nesse pino, se ele funcionar corretamente, no pino de saída teremos 5 volts, já que ele é um 78L05. Se fosse um 78L09, por exemplo, aqui na saída teremos 9 volts. Como é um 0,5, a saída dele tem que ser 5 volts. Esse pino central é o GND, é ligado diretamente no negativo da alimentação. Então, uma das coisas que vamos fazer em seguida será verificar aqui se aqui está chegando 12 volts e se está saindo 5 volts, para poder fazer o teste desse componente e dos componentes associados a ele. Subindo aqui a placa, vemos essa região aqui, que está inclusive com bastante fluxo de solda, que são os pinos do display de 7 segmentos. Ok? E avançando um pouco mais, chegamos aqui nesse CI, que inclusive não tem nenhuma informação nele. Talvez o fabricante tenha raspado, ok? Checando aqui com o nosso microscópio digital, percebemos que o primeiro teste a ser feito de fato é medir a entrada e depois a saída desse reguladorzinho 78L05, que com certeza esses 5 volts é que farão a alimentação
dos circuitos que fazem o mini voltímetro funcionar. Como será feito o teste do CI 78L05? Vamos alimentar a nossa placa com os 12 volts de teste, aqui o menos e aqui o mais. Vamos deixar a ponteira negativa do multímetro no ponto negativo da alimentação. Feito isso, basta alimentar e fazer a medida, colocando o multímetro na escala de voltagem para a tensão DC. E vamos então medir a entrada do nosso regulador e em seguida medir a saída dele. Como a ponteira do multímetro é muito grande se comparada com os terminais de circuito SMD, o que vamos fazer? Vamos usar um pequeno pedaço de fio jumper ligado na ponteira que vai nos auxiliar a fazer a medida. Ligando o fio jumper na ponteira vermelha. Ligamos então a nossa alimentação. Vemos que está chegando 12 volts. 12 volts estão presentes na entrada da alimentação do mini voltímetro. Vamos medir agora do lado direito do CI. Tem os 12 volts. O centro é o GND, é o menos, ou seja, é o menos da alimentação. E o que importa é o que? É o lado esquerdo, que é o mais, que deve ter 5 volts. Só que quando a gente coloca a ponteira, a tensão fica só em 2.2 volts. Então, essa região do circuito não está funcionando. Tem entrada, mas a saída, que deveria ser 5 volts, está apenas em 2.2 volts. Indicando que ou existe um problema no CI ou em algum componente associado a ele. Então, pessoal, o que acontece? Temos um CI chamado 78L05, que possui 3 terminais. Esse terminal aqui de cima é só uma extensão desse terminal aqui central, usado para dissipar melhor o calor. De um lado, ele recebe o mais da alimentação, por exemplo, 12 volts, tensão contínua. Essa é a entrada. O centro é a referência, é o menos da alimentação. E a saída deveria ter 5 volts. Mas pela medida que fizemos, essa tensão aqui não está adequada. Tem apenas 2.2 volts. Então o defeito ou é no CI ou algum componente associado a ele. O que nós vamos fazer em termos de teste? Vamos colocar uma pequena fonte de 5 volts, referenciado ao mesmo negativo aqui. E essa fonte, vamos fazer o que com ela? Vamos inserir diretamente no ponto que deveria ter 5 volts. Então vamos forçar o aparecimento de 5 volts aqui. Se aceitar e o equipamento tornar a funcionar, quer dizer que o defeito é no 78L05.
Agora, se a gente colocar a tensão aqui e esses 5 volts não se manterem, é porque tem algum curto associado aqui. Então, vamos fazer esse teste. Para facilitar, vamos usar essa prontoboard. Vamos pegar a nossa fonte. Colocar o menos no barramento de menos. O mais da fonte no barramento de mais. Aqui na nossa prontoboard. E vamos pegar, com o auxílio de jumpers, alimentar o nosso circuito. E depois vamos gerar aqui os 5 volts. Para gerar os 5 volts, vamos usar esse reguladorzão aqui, 7805. Só que esse aqui é para 1 ampere. Ele tem a mesma função desse aqui, que é SMD, só que esse aqui é só para 100 mA. O objetivo aqui é só conseguir o quê? Os 5 volts, para que nós possamos fazer o nosso teste. Aqui colocamos o mais da alimentação, o centro dele colocamos o menos da alimentação, e aqui no pino 3 teremos os 5 volts. Vamos medir. Coloquei a ponteira negativa do multímetro conectada diretamente na nossa fonte, ok? Aqui temos 12 volts. E na saída temos 5 volts. Façamos então agora o que? Com o auxílio de jumpers, alimentar o nosso circuito. Depois vamos inserir diretamente os 5 volts no ponto desejado. O mais da alimentação do mini voltímetro. E o menos da alimentação do mini voltímetro. Afastamos os terminais. Ligamos a nossa fonte. 5 volts. E esses 5 volts inserimos diretamente na saída do 78L05. E olha só o resultado. O funcionamento do mini voltímetro, medindo os 12 volts de entrada. Mostrando que o defeito de fato é o 78L05. Vamos soldar diretamente na saída dele um pequeno pedaço de fio para verificar se durante a mudança na entrada da nossa fonte ajustável, se ele acompanha, se no display de LCD de fato ele está medindo a tensão que está chegando nele. Colocamos então um pequeno pedacinho de fio jumper soldado diretamente na saída dele para manter aqueles 5 volts bem estáveis. Beleza, ficou fixo. Colocamos na saída dos 5 volts. Ligamos a fonte. Temos aqui o resultado.
Eu fiz a ligação agora do nosso multímetro diretamente na mesma fonte que está alimentando, o mini voltímetro. Baixando a tensão, ele pega e acompanha, até o momento que ele desliga, né? Porque ele tem um nível de tensão que ele suporta, para baixo. E agora aumentando o nível de tensão, e ele acompanha, 14 volts, 15 volts, 17 volts, mostrando que ele está funcionando corretamente agora. Então vamos atuar agora na troca do 78L05 para fazer a corretiva. Bom, pessoal, o que acontece? Esse cara aqui, esse regulador de tensão, ele tem um encapsulamento chamado de SOT89, que é de SMD. Só que eu não tenho ele. Agora, o que eu consegui de uma placa-mãe? Esse outro cara bem aqui, que é o mesminho, só que com encapsulamento diferente. Ele é o mesmo 78L05, só que o encapsulamento dele é o chamado TO-92. Só que ele tem as mesmas características técnicas. O que eu vou fazer? Eu vou remover esse aqui e vou adaptar esse outro aqui no lugar. Fazendo o quê? Colando ele com cola quente depois, para ele ter uma fixação mecânica melhor. Ok, pessoal. Para remover ele, eu poderia até usar a estação de ar quente. Mas como são só 3 terminais, e aparentemente ele não está nem soldado aqui, nesse negativo dele bem aqui, eu vou colocar fluxo, esquentar com ferro de soldar e remover ele. Colocando aqui uma gotinha de fluxo líquido. Limpando bem a ponta do ferro de soldar. Colocar aqui um pouco de solda nova. Tomando cuidado com os outros componentes e removendo ele. Bom, pessoal, é muito recomendável fazer a remoção da solda velha, ok? Para isso usamos a malha dessoldadora. E em seguida colocamos um pouquinho de solda nova. Primeiro colocamos um pouquinho de álcool isopropílico e removemos esse excesso de fluxo. Ok? Colocamos então um pouquinho de fluxo líquido, que é fundamental, pois ele é que vai chamar a solda na direção da ilha.
Vamos então colocar o componente novo. Fazemos então uma inspeção com o microscópio digital, garantindo que as soldas ficaram boas, em quantidade adequada, e pronto. Próximo passo é testar, ver se vai funcionar, colocar um pouquinho de cola quente aqui, para dar uma fixação mecânica melhor para ele. Ok, pessoal, eu refiz a solda do cabo de alimentação que já estava querendo se partir. Coloquei cola quente bem aqui. Para quê? Para dar esse componente uma fixação mecânica melhor. E agora sim, pessoal, temos o nosso voltímetro funcionando adequadamente. Variando a tensão aqui, ele responde, tanto descendo quanto subindo a tensão. Ok? Lembrando, que se lembra que a gente mediu aqui no lado direito do regulador, tinha um valor de tensão, no caso aqui tem 13.8 volts, do outro lado deveria ter 5, e na hora tinha 2 volts, 2.2, quando a gente mede agora tem os 5 volts, após a troca do 78L05. Finalizando assim a corretiva, né? Para complementar, fizemos a troca dos cabos e fizemos uma fixação mecânica nele para garantir que a solda não vai quebrar, já que por não ser SMD, ele precisa desse apoio mecânico. No caso eu fiz usando cola quente. Obrigado a todos, se inscrevam no canal, clica aí em curtir e até a próxima.